Todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais uma conversa aqui, dentro da nossa série sobre o novo coronavírus. Existe tratamento específico para a Covid-19? Este é o tema que nós vamos abordar hoje na nossa live. Eu vou conversar com o chefe do Serviço de Infectologia do Hospital das Clínicas e professor do Centro de Ciências Médicas da UFPE, Dr. Paulo Sérgio Ramos. O médico infectologista está atuando no tratamento de pacientes com a Covid-19 no Hospital das Clínicas. Eu gostaria que inicialmente o senhor falasse, já se falou muito, a doença está aí há meses, mas as pessoas sempre têm dúvidas sobre os sintomas, principalmente os sintomas iniciais. Como é que a pessoa percebe? Quais são esses sintomas que as pessoas apresentam? Pois é, existe um espectro bem amplo, né, de sintomas. Como você bem falou, a grande maioria das pessoas elas vão ter infecção pelo vírus da Covid e não vão apresentar sintomas, nem vão se aperceber que nada vai estar acontecendo de diferente com elas. Entre aqueles que vão apresentar os sintomas, no início da pandemia, a gente falava muito que era um quadro de gripe muito parecido com a gripe habitual. Mas a gente vem observando, né, que a gripe pela Covid ela tem algumas características meio peculiares, né? Então, as pessoas apresentam febre, fadiga, né, que é cansaço, dor no corpo, dor de cabeça, e algumas ali, poucas, vão descrever um quadro de diarreia, até 10%, mas tem alguns sintomas que são bem mais comuns na infecção pelo vírus da Covid, que causa Covid, que é a diminuição da sensação do olfato, né, a diminuição do olfato, a diminuição do paladar, né, e outras duas características bem interessantes é que as pessoas reclamam muito de fadiga, né, de cansaço físico e de bastante dor muscular. Então, essa alteração de olfato, paladar, né, e dor muscular, a gente não vê com tanta frequência nas síndromes gripais pelo vírus da influenza, tá? Agora, uma parte desses indivíduos sintomáticos, né, mais ou menos 10 a 15%, vão evoluir com formas graves. Então, além de tudo isso que eu falei, eles vão também apresentar, né, tosse mais intensa e alguns vão apresentar falta de ar, né, dificuldade de respirar. E são esses indivíduos que precisam imediatamente, né, acessar um serviço de saúde. Como é o desenvolvimento da doença, desde um paciente mais leve até chegar à forma mais grave da doença? Esses indivíduos que vão apresentar a forma mais grave, a maioria vai apresentar esses sintomas iniciais. Febre, dor de cabeça, dor de garganta, dor muscular, fadiga. E mais ou menos ali, entre o quinto e o sétimo dia, né, quando eles passam da fase de multiplicação do vírus nas vias aéreas, né, eles passam à fase que a gente chama de fase inflamatória. Então, esses indivíduos passam a apresentar tosse seca, né, e dificuldade de respirar. E essa dificuldade de respirar, muitas vezes, ela é progressiva. Ao longo de 24, 48, 72 horas, vai piorando, né, e as pessoas precisam realmente procurar um serviço de assistência, muitas vezes rapidamente. O ciclo da doença dura quantos dias? A doença ela tem um ciclo de aproximadamente 14 dias, né, que é o ciclo de proliferação do vírus nas vias aéreas, né, e a fase inflamatória que dura mais 7 dias. Então, a grande maioria dos indivíduos eles vão ficar bons, digamos assim, né, e poder voltar às atividades dessas pessoas normal em torno do 14º dia. Diferente daqueles indivíduos que vão ali parar no ambiente de terapia intensiva, não. Eles têm ficado muito tempo, às vezes 3, 4 ou mais semanas. E alguém que teve já me contou que ficou bom, mas ainda não tinha voltado o paladar. A maioria recupera, né, quase que na totalidade o paladar e a gustação. Mas há casos, né, descritos já de pessoas que têm passado muitas semanas e ainda sem uma recuperação total. A gente não consegue entender ainda a fisiopatogenia, mas é possível que o vírus, né, ele ali cause um processo inflamatório que pode demorar a se resolver nos nervos da via olfatória e os nervos da via gustativa. Se depois você teve a doença, você fica imune? Isso é uma pergunta que se faz no mundo todo. Então, essa é uma pergunta a qual a gente não tem uma resposta ainda definitiva. Foi publicado recentemente, há poucos dias atrás, um estudo, né? Esse estudo é bem interessante e também bem animador, que mostrou que foi inoculado o vírus em macacos, né? Que do ponto de vista funcional seria o animal mais próximo, né, do humano. E esses macacos, quando foram reinfectados com o vírus, né,
que ocasiona a Covid-2, esses macacos não desenvolveram doença. Né? Claro que isso não é o modelo em humano, mas já é um estudo que sinaliza, né, uma prospecção bastante interessante. Né? Como é que tem sido o tratamento, tanto para quem não precisa de ficar no hospital, ser internado, como para quem está no hospital? Como é que tem sido o procedimento? Quais são, então, esses protocolos na questão do manejo? O Ministério da Saúde do Brasil ele tem um protocolo clínico. Né? Esse protocolo ele traz recomendações, né, para o manejo dos casos ambulatoriais e dos casos internados da Covid-19. E naquela ocasião, o Ministério da Saúde ele colocava a possibilidade, não era uma imposição, era uma recomendação de que para os casos graves da Covid-19, aqueles pacientes com síndrome respiratória aguda grave, ou seja, aqueles que fossem internados, né, o médico, junto com o paciente, poderiam decidir sobre o uso ou não da cloroquina e hidroxicloroquina, mesmo sabendo que naquela época não existia ainda estudos, né, que mostrassem eficácia. E todo paciente que fosse receber esses medicamentos, ele deveria que assinar um termo de consentimento, no qual ele foi informado pelo médico que não havia riscos, ou não haviam benefícios muito claros para o medicamento e que haviam riscos, né, de complicações relacionadas ao tratamento. E aí, nessas últimas 4, 6 semanas, né, eu acho que quem mais perde com isso, na verdade, é a população, é a sociedade, porque as pessoas se veem, né, num mundaréu de informações desencontradas, né? Então, as sociedades médicas têm se posicionado de uma forma, o Ministério da Saúde de outra, troca de ministro da Saúde, né, em intervalo aí tão curto, em menos de 30 dias, e tudo isso aí tem deixado as pessoas extremamente, além de ansiosas, né, que já estão muito, muito confusas. Se a pessoa recuperada pode transmitir a doença, já está boa, mas ela ainda pode transmitir? Então, existe um estudo grande, robusto, feito ainda na China, na época que havia um número muito grande de casos na China, e que mostrou, né, através de uma curva, que a grande maioria dos indivíduos, né, eles deixam de clarear, eles clareiam o vírus, ou seja, o vírus é eliminado das vias aéreas ao final de 14 dias. Daí que a recomendação da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde do Brasil é que aqueles indivíduos que passaram 14 dias desde o início dos sintomas e que estejam ao menos 3 dias sem sintomas, esses indivíduos não podem estar apresentando febre nem tosse. Então, a maioria, né, não transmite mais o vírus para outras pessoas. Mas se sabe que uma quantidade pequena, né, ali 2,5%, 5% das pessoas, ainda poderão eliminar o vírus após 14 dias. O que se acredita é que esses indivíduos que continuam transmitindo após 14 dias, a carga viral não seja suficiente, né, para contagiar outras pessoas. Como é o contágio? O que é que já se sabe e talvez o que tenha de mais atual em relação ao contágio? Sem dúvida alguma, né, a forma mais eficiente do contágio é através da via aérea. Né? É o indivíduo que está infectado, e lembrando que o indivíduo infectado, ele começa a transmitir o vírus, às vezes, 1 ou 2 dias antes do primeiro sintoma. Então, antes de ele ter febre, antes de ele ter tosse, 2 dias antes ele já está transmitindo. Então, provavelmente é nessa fase aí que esse indivíduo não está ainda doente, está circulando, né, entre a família, entre os colegas de trabalho, que ele está transmitindo. Então, através da tosse, fala e espirro, esse, de longe, é o mecanismo mais importante. O vírus, ele fica disperso ali no ar e ele pode se aderir à superfície, maçaneta, escada rolante, e ali o indivíduo, quando toca, né, com as mãos naquela superfície e leva até a face, né, olho, boca e nariz, ele pode também estar se contagiando, se infectando. A gente deve desconfiar de qualquer sintoma gripal atualmente? Exatamente, deve desconfiar de qualquer sintoma gripal. Eu diria a você que há 1 mês e meio atrás, 2 meses, a gente recebia pacientes, né, internados no hospital, ou mesmo alguém ligava para a gente, dizendo, olha, eu estou só com dor de cabeça, olha, eu estou só com dor muscular. E muitas vezes não preenchiam os critérios definidores de síndrome gripal, né? Mas aí o indivíduo queria testar e a gente autorizava. E quando vinha o resultado, para nossa surpresa, vinha, né, dava positivo para a Covid-19. Então, atualmente, né,
não precisa ter todos aqueles sinais, sintomas redondinhos, digamos assim, né, para que a gente dê o diagnóstico, ou pense no diagnóstico. A tríade, né, febre, dor de garganta e tosse, esses três aí são preditores positivos para a possibilidade de uma gripe pela Covid. Alguém pergunta aqui, qual será o protocolo para a população na volta ao trabalho? Já tem gente trabalhando, então qual seria esse procedimento para a gente? Esses protocolos, com certeza, eles vão se alterar muito, se modificar, né, ao longo do ano. Mas, nesse momento, o que a gente pode dizer é que as pessoas têm que ter duas práticas muito importantes. Uso de máscara, né, e aí a máscara artesanal, e ter muito cuidado com as mãos. Eu acho que isso vai mudar muito, de uma forma geral, a nível global, o comportamento da gente com relação à higienização das mãos. Então, a gente vai ter que andar com um vidrinho de álcool em gel, ou estar procurando de vez em quando uma pia para estar lavando as mãos. Vamos chegar agora a falar um pouco mais no tema da nossa conversa. Se existe tratamento específico para a Covid-19. E aí, gente, eu queria fazer um alerta para vocês. A gente vai conversar aqui sobre remédios, sobre tratamentos, mas todos esses remédios, eles precisam ser prescritos por médicos, por pessoal da área de saúde. Não é para ninguém. O doutor falou isso lá na live e vai correr na farmácia. Não é por aí. Vamos por partes. Vamos começar por essas duas substâncias, a hidroxicloroquina e a cloroquina. O primeiro comentário que eu gostaria de fazer é assim, estaríamos todos nós, médicos, né, muito felizes se a gente tivesse um tratamento eficaz, né, um tratamento seguro para tratar a infecção por esse vírus. Então, a primeira é que não existe, né? Segundo, que nenhuma doença existe tratamento que a gente chama de tratamento de bolo, né? Aquela receita de bolo que o tratamento vai funcionar igual em todo mundo. Mas isso é para tudo, né? Quando a gente vai tratar... Seria fácil, né, doutor? Seria muito fácil. Quando a gente vai tratar a pneumonia bacteriana, não é igual, né? Depende da faixa etária, da condição de risco do indivíduo. E assim é com quase praticamente todas as doenças. Então, a gente pode dividir a Covid-19 em dois grupos, tá? O grupo de pacientes graves, aqueles pacientes internados, todos eles, sejam aqueles menos graves que estão na enfermaria, ou os mais graves que estão na UTI. E o outro grupo seriam os pacientes ambulatoriais, né? Aqueles que têm quadros leves e que vão ser manuseados em casa. Vamos dividir em dois grupos. Então, para os pacientes graves, né, a gente não tem... Interessante que o próprio Ministério da Saúde ele vinha publicando semanalmente e publicou no dia 11 de maio, né, uma revisão sistemática de todos os estudos do mundo, né, que contemplavam todas essas drogas que foram faladas aqui, cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, entre outros. E o próprio Ministério da Saúde chegava à conclusão que os estudos que existem até agora, eles são estudos com pequeno número de casos, né? Muitas vezes são estudos que não foram cegados, né, cegos. O médico sabia o que estava dando ao paciente, então ficava mais difícil na hora dele analisar. Os estudos não foram randomizados, não deram a mesma chance de indivíduos receberem placebo e o tratamento, de forma que, mesmo quando agrupava, né, todos esses estudos com essas drogas, por exemplo, para a hidroxicloroquina, tem milhares, 40, 20 mil pacientes em protocolos de pesquisas com essas drogas. Mas, mesmo assim, não existem evidências científicas, né? Eu diria, as evidências científicas que existem, elas são muito frágeis para apontar a eficácia dessas drogas. Então, o que é que o Ministério da Saúde fez no protocolo dele na metade de abril? Ele dizia o seguinte, que os pacientes graves, a gente pode utilizar o tratamento chamado compassivo. Tratamento compassivo vem da palavra de compaixão. É quando a gente não tem nenhum remédio eficaz para aquela doença, a gente pode oferecer ao paciente, ou o próprio paciente pode pedir ao médico para receber aquele medicamento. Ele assina um termo dizendo que é consciente dos riscos e dos baixos benefícios, e ele recebe aquele tratamento, que pode ser cloroquina, hidroxicloroquina, mas a gente não dá garantia do efeito, né, desses medicamentos. Com relação à cloroquina e hidroxicloroquina, são medicamentos que têm vários eventos adversos que podem ser graves. Então, um percentual de pacientes que recebem esses medicamentos, principalmente idosos, pacientes que usam diuréticos, que já têm doença cardíaca de base, eles podem evoluir com arritmia e com morte súbita. Então, de repente, a gente pode estar colocando o paciente em uso de um medicamento que não traz benefício
e ainda traz um risco relativamente alto de morte dentro do hospital. Existe um documento emitido por 3 sociedades médicas, né? Sociedade Brasileira de Infectologia, Brasileira de Pneumologia e Brasileira de Terapia Intensiva, publicado nessa última segunda-feira. Essas 3 sociedades deixam claro, nesse documento, que não há nenhum medicamento eficaz, né, e seguro para tratar a Covid-19. Tá? O presidente Bolsonaro, ele, nessa crise toda do Ministério da Saúde, onde 2 ministros, né, foram aí desligados, ele publica um documento, né, datado de ontem, onde o Ministério da Saúde ele dá aos médicos, né, digamos assim, uma diretriz para que os médicos possam prescrever, não só dentro do hospital, né, situação que já vinha sendo feita às vezes, mas o pior, ele dá aos médicos, né, uma segurança para que os médicos prescrevam para os pacientes ambulatoriais. Isso aí é um risco absurdo, né? É uma insanidade. Os pacientes que estão com Covid em casa, a maioria vai evoluir bem, né? Eles vão passar a doença e não vão ter nenhuma gravidade. Então a gente está colocando uma medicação que traz riscos, esses pacientes podem morrer em casa por arritmia e morte súbita, né? E a gente sem trazer real benefício para eles. Em relação às sociedades médicas, à luz dos conhecimentos atuais, a nossa opinião é que essas medicações elas não devem ser pregadas. Então, a nossa enfermaria de doenças infecciosas, do HC, né, e conversando também com os colegas do Hospital Oswaldo Cruz, os médicos, assim como nós infectologistas, nós não estamos recomendando, né, uma terapêutica medicamentosa farmacológica para os casos de Covid-19. É importante que cada doente com Covid que esteja internado seja visto de forma muito singular, né, para que a gente consiga manejar as complicações que vão acontecendo ao longo da doença. Então, dos meus punhos, né, até o momento, nenhum paciente meu, seja paciente de ambulatório, nem a minha família e nem nossos pacientes do HC, né, da enfermaria, nós não empregamos essas 2 drogas. Por exemplo, tem um que falam muito, que é um remédio para parasita, piolho, né? Ivermectina, não é isso? Alguém está perguntando se pode usar preventivamente. Também não há estudos que mostrem benefício do uso preventivo da ivermectina. A ivermectina é um remédio para verme, né, mas se sabe que in vitro, em laboratório, ela tem alguma atividade contra o vírus da Covid-19. Mas também é mais uma droga que a gente não recomenda por falta de evidências científicas. A Patrícia pergunta, depois de 14 dias, só com moleza no corpo, a pessoa pode se considerar curada? Se após os 14 dias a pessoa ainda tiver com sintomas, qualquer sintoma, ela ainda deve reportar ao médico, né, e prolongar esse período de afastamento. Para pessoas na fase 1, quais as orientações de medicações de acordo com os sintomas? Então, para os indivíduos na fase 1, que são aqueles primeiros 7 dias, né, então a gente faz apenas o controle de sintomas, né? Então, oferecer analgésico, antitérmico. Se for um indivíduo que esteja num grupo de risco, como a gente não consegue distinguir o quadro de uma gripe por influenza de uma gripe por coronavírus, a gente pode oferecer o medicamento para o vírus da influenza, né? O oseltamivir, né? Mas aí seriam indivíduos que têm maior risco, obesos, diabéticos, idosos. Automedicação numa situação dessa não é um outro problema, é até pior, Caio está falando. É um grande problema. E lembrar que a Prefeitura da cidade do Recife tem um serviço, o governo do estado tem um outro serviço, e o Hospital das Clínicas também tem um serviço de teleconferência, né, através do NUTES, NUTES. Isso. Então você aciona e você vai ter uma equipe multiprofissional, médicos e enfermeiros, que vão fazer todo o monitoramento da tua doença, caso você venha a ter, até o período da alta. Qual é o tratamento hoje mais comum na UTI do HC? Na UTI para os pacientes de Covid? Esses pacientes, eles evoluem muito rapidamente a pneumonia pelo vírus, né, pelo SARS-CoV-2, e rapidamente a gente passa a ter um quadro meio confuso. A gente não sabe, por exemplo, se esse indivíduo só tem um quadro de pneumonia viral ou pode ter pneumonia viral com pneumonia bacteriana, né, porque eles são entubados, vão para o respirador. Então, praticamente todos passam a receber alguns antibióticos durante esse período de ventilação mecânica. Alguns outros vão precisar de receber corticoide, dependendo da situação, mas o tratamento tem que ser bem individualizado, né? Então, por exemplo, mais de 50% dos pacientes da nossa UTI,
eles desenvolvem insuficiência renal aguda, né? Então passam a fazer terapia de substitutivo renal, que é a hemodiálise. Então são pacientes extremamente graves, pacientes realmente muito complexos e que tem que ser avaliado de forma muito particular, cada um deles. Roberta perguntando a questão do sem sintomas, tomar preventivamente, o senhor já respondeu. Isso aí seria a vacina, né, doutor, que está sendo pesquisada ainda. Exatamente. A prevenção se passa pela vacina, que nós não temos. Então, a prevenção, para o momento, é ficar em casa, né? E ter, dentro de casa ainda, ter os cuidados de higiene, né? De via aérea e das mãos. Beatriz está perguntando aqui se existe estudo sobre a cloroquina na fase inicial. Existem centenas de trials clínicos, né, de ensaios clínicos, inclusive o próprio Hospital das Clínicas, eu já ia esquecendo de falar, nós vamos participar juntamente com todos os hospitais universitários, né, federais do Brasil, de um trial clínico, de um estudo clínico, né, em que a gente vai comparar o uso de hidroxicloroquina com azitromicina ou o uso de imunoglobulina, que são anticorpos prontos, né, que a gente coloca ali, infunde no sangue. Mas lembrar que isso é um estudo, né? Então tem critérios rígidos. O estudo foi aprovado pelo Comitê Nacional de Ética em Pesquisas em Humanos, e esse estudo dele deve se iniciar aí dentro de poucas semanas. A Lula Figueiredo pergunta se pode haver contaminação pelo ar, e Renata Reinaldo, um ferimento na pele pode ser uma porta de entrada para o vírus. O ferimento na pele eu diria que é uma forma de contágio muito pouco robusta, né? É menos provável que você tenha uma lesão na pele e o vírus inocule ali e vá causar infecção pela Covid. O mais importante é quando o vírus está próximo, né, das mucosas de via aérea. A distância que se sabe que o aerosol, que é quando a gente fala, tosse, espirra, e o vírus fica disperso em microgotículas no ar, é de aproximadamente 1,5 m a 2 metros. Por isso que a gente recomenda, né, que as filas das lotéricas, as filas das agências bancárias, que as pessoas sempre se mantenham distantes, aproximadamente a medida, né, entre um braço e outro, que é que dá mais ou menos 1,5 m. Quais os cuidados domésticos, a Bezerra Lima está perguntando? Dentro de casa, que cuidados a gente deve tomar? Os cuidados que a gente recomenda é quando a gente chega da rua, né, entra em casa, no apartamento. Então, escolha uma área, né, se sua casa tem 2 portas, escolha a porta de trás da área de serviço, e ali você primeiro lava as mãos. A primeira coisa que você vai fazer, as mãos, os braços, cotovelos, vai retirar a roupa, colocar dentro de um saco de plástico, dar um nó, ou já joga dentro da máquina de lavar, ou dentro de um balde com sabão líquido. Qualquer sabão líquido que você colocar, né, vai ter o efeito em conseguir eliminar o vírus, tá? E aí já corre para algum lugar, né, para tomar o banho, né? E a partir desse momento você não vai estar tendo o risco de estar transmitindo o vírus para as outras pessoas da sua família. Quais sequelas pulmonares, né, se tem o paciente com Covid? Pode haver sim sequela, não é isso? Exato. A gente, inclusive, tem um outro estudo também, né, em andamento na Hospital das Clínicas, que a gente vai acompanhar durante 6 meses esses pacientes que já estão tendo alta. Então, a gente já tem aproximadamente uns 50 pacientes que tiveram alta do Hospital de Clínicas, né, e vão estar em acompanhamento, e a gente observando se esses pacientes vão ficar com alguma sequela funcional pulmonar. Seria bom se o senhor pudesse falar quais os testes que existem hoje para a Covid. Existem basicamente 2 tipos de teste, né? O teste molecular, que as pessoas chamam de teste rápido, né, que nem é tão rápido assim. Então, aquele indivíduo que está nos primeiros 7 dias de sintomas, esse exame só está recomendado, né, na rede pública de saúde para os casos graves, né, que são os indivíduos que são hospitalizados, ou para os profissionais de saúde. E aí, numa janela de mais ou menos 48 horas, esse exame é liberado os resultados. O outro teste que nós utilizamos é o teste imunológico, onde a gente vai atrás, né, de encontrar a presença de anticorpos que podem sinalizar para o médico que trata-se de uma infecção recente, né, ali menos de 14 dias, ou uma infecção tardia. Por exemplo, eu trabalho, né, com Covid já há 2 meses, até hoje eu não tive nenhum sintoma que pudesse me fazer pensar, mas eu tenho ansiedade em saber, né, se eu já tive ou não. Então hoje eu fui até um laboratório, colhi exame de sangue, e daqui a mais uns dias eu vou saber se o fato de eu estar atendendo o paciente com Covid, né, eu tive um quadro assintomático, e aí se eu, né, tenho anticorpos. Já é possível fazer o exame normalmente em laboratórios particulares? Chegar lá e pagar, ou mesmo pelo plano de saúde? Sim, tanto o teste rápido molecular
como teste imunológico. Todos os laboratórios da rede privada já trabalham, né? Mas até onde eu saiba, apesar de já existir uma recomendação da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, de que os convênios, né, paguem esses exames, mas eu acredito que isso não está ainda, digamos assim, correndo, né, fácil. Se a pessoa tem febre por 4 dias seguidos, se pode ser um alerta, e a outra pessoa coriza por uma semana também, é para ficar alerta. Isso. Qualquer sintoma isolado, né, então tanto a febre, claro que ter febre por 4 dias não necessariamente é a Covid, né, pode ser uma infecção ou outra, infecção urinária, uma pneumonia, mas tanto a febre isolada como a coriza isolada podem ser, sim, sinais. E aí essas pessoas, se elas não tiverem acesso aos exames, o que é que elas podem fazer? Se isolarem, né, durante 14 dias para evitar a contaminação de outras pessoas dentro das suas casas. Tem um tratamento com plasma, não é isso, doutor Paulo? Exato. Isso já foi feito na epidemia de outro vírus da família coronavírus, né? As duas epidemias que aconteceram em 2002 no Oriente, a SARS, e 2012 a MERS, no Oriente Médio, e os resultados não foram muito promissores. Mas há vários estudos, né, inclusive no Brasil, né, e é uma teoria, é uma possibilidade, que aqueles indivíduos que já tiveram a infecção pela Covid-19, o plasma deles, né, então eles doam sangue, e o plasma desses indivíduos poderia ser infundido na veia de indivíduos que tivessem com formas graves. E a premissa é que esses indivíduos poderiam ter desfechos favoráveis. Mas, por enquanto, né, até porque é um procedimento que pode trazer algum tipo de risco, né, estão em fase de estudo ainda. Muito bem. O senhor gostaria de fazer mais alguma observação, alguma informação a mais? Eu queria fazer a recomendação que todas as pessoas né, ouvem o tempo todo nas mídias, né, que é porque as pessoas respeitarem, né, o lockdown, né, essa recomendação de até o final de maio ficar em casa, né, só sair realmente as pessoas que precisam, que estão lá nos serviços essenciais, e não se automediquem, Existem esses canais de fácil comunicação da Prefeitura do Recife, do Governo do Estado e o próprio Hospital das Clínicas, onde vai ter uma equipe que vai lhe acolher, lhe ouvir e conduzir da melhor forma possível o seu adoecimento. Doutor Paulo Sérgio Ramos, chefe do setor de infectologia, do Serviço de Infectologia do Hospital das Clínicas, eu agradeço muito a sua disponibilidade para participar da nossa live. Esta foi muito boa, esclarecimentos maravilhosos que o doutor Paulo fez para a gente. Muito obrigada mais uma vez, doutor Paulo. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de alguma forma poder ajudar em nome da instituição, né, Hospital de Clínicas, o UFPE. E todos se cuidem, por favor. E fiquem em casa. Ficar em casa. Tchau, gente. Até a próxima semana. Tchau.